Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar em três ideias bem importantes sobre a Bíblia, tá? Vamos usar como base um estudo teológico que analisa a clareza, a necessidade e a suficiência das Escrituras. Basicamente, o que a própria Bíblia parece dizer sobre si mesma nesses pontos, né? Exatamente. É um olhar para dentro da própria escritura. E o nosso objetivo aqui é, desempacotar essas ideias mesmo, sabe? Será que a Bíblia é um livro, assim, aberto para qualquer um pegar e entender? Ou precisa de um especialista, né? Naquela velha questão. Isso. E para que ela seria, assim, indispensável? O que ela tem que a gente precisa mesmo? E será que tem tudo ali? Tudo que Deus queria nos dizer tá lá? São perguntas grandes, né? Acho que muita gente se faz essas perguntas. Com certeza. Então vamos começar com uma dúvida bem comum. Será que só os teólogos, os estudiosos, conseguem entender a Bíblia direito? Isso leva a gente direto para o primeiro ponto, a clareza. Ou, como o material chama de um jeito mais técnico, a perspicuidade das Escrituras. Perspicuidade é um nome um pouco diferente, mas a ideia é essa, clareza. Ok, então vamos analisar isso melhor. O estudo que a gente está usando, ele já começa admitindo, né, que sim, tem partes da Bíblia que são bem complexas, difíceis mesmo. Ah, sim. Quem já leu sabe disso. Apocalipse, algumas profecias. Pois é. Mas a afirmação principal do estudo é que a mensagem central, sabe, o essencial, o coração da coisa, Aham. isso seria acessível para quem crê e lê com atenção, buscando entender. Certo. O material até cita Deuteronômio 6, quando Moisés fala para o povo ensinar a palavra de Deus para os filhos, o tempo todo. Sim, em casa, andando pelo caminho. Exato. A ideia ali não era só decorar, né? Era para viver aquilo no dia a dia. Com certeza. Não era um exercício só de memória, mas de vida prática mesmo. E a fonte que a gente está vendo reforça isso com os Salmos. Ah, é? Quais tem o Salmo 19, verso 7, que diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples ou aos inexperientes, né? Simples, inexperientes. Entendi. E o Salmo 119, verso 130, fala que a exposição das palavras de Deus dá entendimento aos simples. E o interessante, segundo essa análise, é que simples ou inexperiente aqui não é só alguém com, sei lá, pouca inteligência. Ah, não. Não. Seria mais alguém com pouco juízo, sabe? Aquela pessoa que tende a errar, a fazer besteira. A palavra seria clara a ponto de dar sabedoria até para essa pessoa. Que interessante essa leitura. E o estudo também menciona Jesus, né? Como ele via as Escrituras. Sim, o exemplo de Jesus é bem forte nesse ponto. Ele parecia sempre partir do pressuposto que as pessoas podiam e deviam entender o Antigo Testamento. É verdade. Quantas vezes ele perguntava, vocês nunca leram? Exato. Ou repreendia até os líderes religiosos, né? Tem aquela fala em Mateus 22, 29, vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Essa é clássica. E essa expectativa de compreensão, olha só, valia para todo mundo, não só para os doutores da lei. E tem um ponto que eu achei bem forte no material. Essa expectativa valia até para os não-judeus que se convertiam. Sim, isso é muito significativo. Pessoas que, assim, tinham pouquíssimo conhecimento prévio da história de Israel, das tradições judaicas. Exato. E os apóstolos, como Paulo, escreviam cartas para essas igrejas cheias de gentios, Aham. citando o Antigo Testamento, e, pelo visto, esperavam que eles entendessem. A fonte cita Romanos 4, que fala de Abraão, Certo, para a Igreja de Roma. e 1 Coríntios 10, sobre a história de Israel no deserto, para as igrejas na Grécia. Eram textos para um público bem misto. Entendi. Mas tem alguma condição para essa compreensão ou é só ler e pronto? Boa pergunta. Tem uma condição importante, sim, que o estudo destaca bastante. A compreensão não é vista só como um exercício intelectual. O texto base para isso é 1 Coríntios 2, 14, que diz algo como: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ah, então entra um elemento espiritual aí. Exatamente. Para entender corretamente, essa análise teológica argumenta que a pessoa precisa de uma postura,
moral e espiritual específica. Que seria? Seria buscar a ajuda de Deus para entender e, um ponto-chave, estar disposta a obedecer ao que entender. Não é só curiosidade intelectual. Entendi. Vontade de aplicar. Isso. A definição mais formal que o material dá é mais ou menos assim. A clareza das escrituras significa que a Bíblia foi escrita de um jeito que seus ensinos podem ser entendidos por todos que a leem, buscando a ajuda de Deus e dispostos a segui-la. Ok. Então, na prática, a ideia não é um livro mágico que todo mundo entende igual, sem esforço. Não, de forma alguma. Mas a mensagem principal está lá, acessível, para quem busca de verdade, com a ajuda de Deus e, como você disse, com o coração aberto para obedecer. Exato. Mas isso levanta aquela pergunta óbvia, né? Que o próprio estudo até menciona. Se ela é clara, por que tem tanta discordância? Tanta briga sobre interpretação, mesmo entre cristãos? Essa é a grande tensão, né? E a fonte não foge disso, reconhece essa realidade. Lembra dos próprios discípulos de Jesus, né? Sim, eles andavam com Jesus todo dia e muitas vezes não sacavam o que ele queria dizer. Jesus até chama eles de tardos de coração para crer, lá em Lucas 24. Verdade. E a história da igreja está cheia disso. Pensa no grande debate em Atos 15 sobre os gentios se precisavam seguir a lei de Moisés ou não. Foi uma discussão enorme. Com certeza. Então, como o estudo explica essa tensão entre a clareza afirmada e a discordância real? Olha, o argumento central apresentado nesse estudo é bem direto. Diz que a culpa não seria da clareza da escritura. Ah, não. Seria de quem, então? Seria nossa, dos leitores. As razões para as interpretações erradas ou divergentes estariam em nós. Tipo o quê? Várias coisas. Pode ser falta de estudo sério mesmo, sabe? Preguiça de fundo. Pode ser orgulho, achar que já sabe tudo. Pode ser a gente trazer nossas ideias pré-concebidas para o texto, em vez de deixar o texto falar. Filtrar pelo que a gente já pensa. Exato. Pode ser falta de fé genuína, ou simplesmente não gastar tempo suficiente em oração, pedindo a Deus para iluminar o entendimento. São fatores humanos, morais, espirituais. Entendi. E aí que entram aqueles termos técnicos que você mencionou. Hermenêutica, exegese. Isso. A hermenêutica seria basicamente o estudo dos métodos corretos para interpretar um texto. Como fazer isso bem. E a exegese é a prática disso, é aplicar esses métodos para entender uma passagem específica. Então a clareza não elimina a necessidade de esforço e de método. De jeito nenhum. Clareza não significa superficialidade, ou que não exige estudo e boa vontade. Pelo contrário. Faz sentido. E nesse cenário, qual o papel dos especialistas? Dos teólogos, dos estudiosos das línguas originais, hebraico, grego? Eles têm a palavra final? Segundo a fonte que a gente está usando, eles têm um papel super importante, mas não final ou exclusivo. O estudo lista umas 4 funções principais para os eruditos na fé. Quais seriam? Primeiro, ensinar a Bíblia de forma clara para os outros. Ajudar a comunidade a entender. Ok. Segundo, ajudar a pensar em como aplicar os princípios bíblicos para os desafios de hoje, para as questões novas que surgem. Relevância, então. Isso. Terceiro, defender a fé bíblica de críticas, seja do mundo acadêmico, filosófico. Certo. Apologética. Exato. E quarto, trazer informações importantes do contexto histórico, cultural, linguístico. Isso enriquece muito a compreensão de todo mundo. Sim, ajuda a entender melhor o que o texto significava originalmente. Com certeza. Mas, e o estudo enfatiza esse mas, eles não teriam o direito de, sozinhos, definir a doutrina para a igreja toda. Ah, tá. E quem teria essa responsabilidade? Essa responsabilidade ficaria com a estrutura de liderança da igreja local, como presbíteros, pastores, bispos, dependendo da estrutura, né? Conforme o Novo Testamento descreveria. O erudito contribui, mas não dita sozinho. Ok, acho que a ideia da clareza com essas nuances todas ficou mais clara. Que bom. Isso me faz pensar na segunda característica que a gente já vê. A necessidade das escrituras. Se ela é compreensível, com essas ressalvas que a gente viu, por que ela é tão necessária assim?
Para que exatamente ela seria indispensável, segundo essa perspectiva? Ótima pergunta. O estudo define a necessidade da seguinte forma: a Bíblia seria necessária para 3 coisas principais. Certo. Primeiro, para conhecer o Evangelho, a mensagem específica da salvação em Cristo. Segundo, para manter e nutrir a vida espiritual de quem já crê. E terceiro, para a gente conhecer a vontade de Deus de forma segura, confiável. Ok, 3 pontos. Mas o estudo também diz para que ela não seria necessária, né? Diz sim, não seria necessária para uma pessoa saber que Deus existe, por exemplo, ou para ter uma noção básica do certo e do errado, uma consciência moral. Para isso, haveriam outras fontes. Entendi. Vamos quebrar isso, então. Primeiro ponto. Necessária para conhecer o Evangelho. Como a fonte argumenta isso? O texto se apoia bastante em Romanos capítulo 10. A lógica que Paulo usa ali é mais ou menos assim. Para ser salvo, você precisa invocar o nome do Senhor, que é Cristo. Certo. Para invocar, precisa crer nele. Para crer, precisa ouvir sobre ele. E para ouvir, alguém tem que pregar a mensagem dele. O famoso a fé vem pelo ouvir? Exatamente. Romanos 10:17. A conclusão tirada pelo estudo é que a fé que salva vem por ouvir essa mensagem específica sobre Cristo que está registrada ou se baseia nas Escrituras. Além de Romanos, cita mais alguma coisa? Cita João 3,18, que fala sobre crer ou não crer nele para ter vida eterna ou condenação, e a famosa frase de Jesus em João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, sim. A ideia central é que a salvação está diretamente ligada ao conhecimento e à fé em Cristo. E esse conhecimento específico viria através da palavra, da pregação do Evangelho. Ok, mas isso sempre levanta a questão do pessoal do Antigo Testamento, né? Quem vive antes de Cristo. Como eles se encaixam nisso, segundo essa visão? O estudo explica que, dentro dessa teologia, eles também foram salvos pela fé em Cristo, só que era uma fé que olhava, digamos, para o futuro. Como assim? É uma fé baseada nas promessas de Deus de que um Messias, um Redentor, um Salvador viria. Eles criam nessa promessa. Entendi. Fé na promessa que apontava para Cristo. Exatamente. O estudo menciona Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé que morreram confiando nas promessas, mesmo sem ver tudo cumprido. Certo. E cita também João 8, quando Jesus diz que Abraão se alegrou por ver o dia de Cristo. A fé deles era na promessa divina que culminaria nele. E essa visão tem um nome específico, né? Você mencionou. Às vezes é chamada de exclusivismo, porque ela afirma que a fé explícita em Cristo, seja olhando para trás, para a promessa ou para frente por cumprimento, é necessária para a salvação. E isso contrasta com outras visões. Sim, contrasta com o inclusivismo, que diria que pessoas podem ser salvas pela obra de Cristo, mesmo sem conhecê-lo explicitamente, talvez por responderem à luz que têm. E contrasta também com o universalismo, que acredita que todos serão salvos no final. Entendido. Visões diferentes sobre um ponto bem complexo. Ok, e o segundo ponto, da necessidade? Para sustentar a vida espiritual. Esse é talvez mais intuitivo para quem já tem uma caminhada de fé, né? A analogia principal vem daquela resposta de Jesus no deserto, em Mateus 4,4, quando ele cita Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Exato. A ideia é bem simples. Assim como o corpo precisa de comida para ficar saudável e forte, a alma, o espírito, precisaria da palavra de Deus como alimento regular, para crescer, para se fortalecer espiritualmente. Negligenciar a leitura, a meditação, seria prejudicial para a alma, como não comer seria para o corpo. Uma analogia poderosa. E o terceiro ponto, conhecer a vontade de Deus com segurança. O estudo diz que outras fontes, tipo a consciência, não são seguras. Não que sejam inúteis, veja bem, mas que são falíveis. O estudo reconhece que a gente pode ter indicações da vontade de Deus pela nossa consciência, sim. Certo. E por conselhos, circunstâncias. Exato. Pelo nosso próprio raciocínio também.
Mas o argumento é que todas essas outras fontes podem ser enganosas, podem ser distorcidas pelo nosso pecado, pelas nossas limitações. Lembra de Jeremias, né? O coração é enganoso. Exatamente. O estudo cita Jeremias 17:9 e Romanos 2, que fala da consciência às vezes acusando, às vezes defendendo. Não é um guia infalível. Entendi. E a Bíblia seria diferente por quê? Porque ela conteria afirmações diretas, claras, do próprio Deus sobre o que ele quer, o que ele aprova, o que ele desaprova. Cita Deuteronômio 29:29 de novo. As coisas reveladas pertencem a nós. A fonte até usa um argumento meio filosófico aqui. Qual? Diz que como nós somos limitados, finitos, e Deus é onisciente, sabe tudo, a única fonte de conhecimento que a gente pode ter com certeza absoluta seria aquela que vem dele mesmo. Interessante. Portanto, o conhecimento que vem das Escrituras seria o mais seguro, o mais confiável que a gente poderia ter sobre a vontade dele. As outras fontes são úteis, mas secundárias e precisam ser avaliadas pela Bíblia. Ok, mas aí voltamos àquela questão. E as pessoas que nunca tiveram acesso à Bíblia? Elas não sabem nada sobre Deus? Nada sobre certo e errado? Isso parece ir contra o que a gente observa no mundo. Exato. E é justamente aí que o estudo introduz aquela distinção teológica clássica entre revelação geral e revelação especial. Ah, sim. Explica pra gente. A revelação geral seria o conhecimento sobre Deus que, segundo essa visão, está disponível para todas as pessoas, em todos os lugares e épocas, mesmo sem Bíblia. E como essa revelação acontece? Principalmente através de duas grandes testemunhas. Primeiro, a natureza, a criação. O Salmo 19 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. A ideia de que olhar para o universo revela algo sobre o Criador. Isso. E Romanos 1 fala que os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno e sua natureza divina, podem ser vistos claramente desde a criação do mundo por meio das coisas que foram criadas. E por isso, as pessoas seriam indesculpáveis por não reconhecerem a Deus. Ok, natureza. E a segunda testemunha? A consciência humana. Romanos 2 fala de pessoas que, mesmo sem ter a lei escrita de Moisés, mostram que os requisitos da lei estão gravados nos seus corações. A consciência delas dá testemunho, aprovando ou desaprovando suas ações. Então, mesmo sem Bíblia, haveria um conhecimento básico sobre Deus e moralidade. Sim, essa revelação geral seria suficiente, segundo a fonte, para mostrar que Deus existe, que Ele é poderoso, que Ele tem um padrão moral e que nós, humanos, falhamos em cumprir esse padrão. Ela nos deixaria responsáveis diante dele. Mas ela salva. E aí está o ponto crucial do argumento. Não. A revelação geral, por si só, não mostraria o caminho da salvação. Ela pode nos tornar indesculpáveis, conscientes da nossa necessidade, mas não revela a solução. E qual seria a solução? A solução estaria na pessoa e obra de Jesus Cristo. E a maneira como a justiça de Deus e o perdão dele se encontram nele. E isso só seria conhecido através da revelação especial. Que seria, então? Seriam as palavras diretas de Deus, faladas através de profetas, apóstolos e, principalmente, registradas na Bíblia. A mensagem do Evangelho. Entendi a distinção. Revelação geral para todos mostra Deus e nossa necessidade. Revelação especial na Bíblia mostra o caminho da salvação em Cristo. Exatamente. E isso nos leva, como você disse, naturalmente, à terceira e última característica que o estudo aborda: a suficiência das Escrituras. Suficiência? O que significa dizer que a Bíblia é suficiente? Que ela basta? Basicamente, sim, é essa a ideia. A definição que o estudo propõe é mais ou menos assim: a suficiência das Escrituras significa que a Bíblia contém todas as palavras de Deus que Ele quis que o seu povo tivesse em cada estágio da história da redenção. Certo. E que hoje o cânon completo contém todas as palavras de Deus que a gente precisa. Para quê? Para sermos salvos, para confiarmos nele completamente e para obedecê-lo perfeitamente. Perfeitamente. É uma afirmação forte. É, forte.
A ideia central é: não precisamos ficar buscando outras fontes para ter a palavra final de Deus sobre nossa fé e sobre como devemos viver. O que é normativo e essencial estaria ali. E quais são os argumentos bíblicos que a fonte usa para defender essa ideia de suficiência? Alguns textos são chave aqui. Volta para 2 Timóteo 3, verso 15, onde Paulo diz que as Escrituras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sábio para a salvação. Ok. Também usa muito o Salmo 119, especialmente versos como o 1 e o 9, que ligam uma vida irrepreensível, pura, ao fato de andar de acordo com a palavra de Deus, guardar os seus preceitos. Certo. Viver segundo a palavra leva à retidão. Exato. E, de novo, 2 Timóteo 3, agora o verso 17, que diz que, através das Escrituras, o servo de Deus está perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para toda boa obra. Isso. A lógica do argumento é: se a Bíblia nos torna sábios para a salvação e nos equipa para toda boa obra que Deus requer, o que mais seria essencial que estivesse faltando? Entendi o raciocínio. E na prática, o que isso significa? Quais as consequências de acreditar nessa suficiência, segundo o estudo? A primeira consequência, talvez a mais óbvia, é um grande incentivo para a gente buscar respostas na própria Bíblia. Confiar que as respostas estão lá. Exato. Se temos dúvidas sobre doutrina, sobre o que crer ou sobre ética, como viver, a fonte argumenta que devemos ter a confiança de que a resposta, ou pelo menos os princípios para achar a resposta, estão ali. Então não precisaríamos ficar, sei lá, catando em outros livros sagrados. Segundo essa visão, não. Nem depender tanto de sentimentos subjetivos ou supostas novas revelações para saber o que Deus realmente espera de nós. A base normativa estaria na Escritura. E aquele ponto interessante que você mencionou antes, cada fase da história. Como funciona essa suficiência ao longo do tempo? Sim. O estudo argumenta que a suficiência era, de certa forma, relativa a cada época. Usa de novo Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Certo. O que foi revelado até ali era suficiente para eles. Exatamente. Para Moisés e o povo daquela época, a lei que eles tinham recebido era suficiente para eles obedecerem a Deus naquele momento, mesmo sabendo que Deus poderia revelar mais coisas no futuro. O que ele fez, né? Com os profetas, com Cristo, os apóstolos. Sim, e o que temos hoje, o cânon completo da Bíblia, seria o registro dessa revelação completa e, portanto, o que é suficiente para a nossa era, a era da nova aliança. Não se esperaria mais revelação normativa nesse mesmo nível. Entendi. E o estudo lista mais implicações práticas dessa doutrina? Lista sim. São vários alertas e encorajamentos importantes dentro dessa visão teológica. Posso citar alguns? Claro, por favor. Primeiro, como já falamos, a confiança na Bíblia. Isso nos daria segurança para mergulhar nela buscando orientação. E tem um lado interessante. Se, depois de estudar muito um assunto, a gente vê que a Bíblia não fala nada específico sobre ele... Tipo, sei lá, a ordem exata de um culto. Exato, esse é um exemplo clássico. Ou que tipo de música usar. A conclusão seria que Deus nos deu liberdade naquela área. Liberdade para decidir com sabedoria, claro, usando os princípios gerais da própria Bíblia, mas sem uma regra específica e divina. Ok. Segunda implicação. Um alerta forte contra acréscimos. Não se deve adicionar nada à Bíblia, nem dar a outros textos, tradições ou escritos humanos a mesma autoridade. O estudo dá exemplos? Menciona diretamente o livro de Mórmon e os escritos da ciência cristã como exemplos de textos que reivindicam a autoridade igual ou superior à Bíblia. Mas o princípio vale para qualquer tentativa de colocar ideias humanas no mesmo patamar da escritura canônica. Entendido. Próximo. Discernimento sobre revelações modernas. Esse é um ponto bem atual, né? Nenhuma experiência pessoal, tipo profecia, sonho, visão, sentimento forte, deveria ter a mesma autoridade normativa que a Bíblia. Por quê? Porque, segundo a doutrina da suficiência, a Bíblia já contém tudo o que Deus exige que a gente creia e faça para a salvação e para a vida cristã piedosa. Mas isso significa que dons como profecia não existem mais?
O estudo entra nessa questão do cessacionismo? Ele faz uma ressalva interessante. Diz que não está necessariamente tomando uma posição cessacionista definitiva, ou seja, que certos dons cessaram, mas alerta fortemente contra dar a essas experiências, mesmo que genuínas, um peso ou um destaque que, na prática, acabe diminuindo ou desafiando a autoridade final e suficiente da Bíblia. O foco tem que permanecer na palavra escrita. Um equilíbrio delicado aí. Que mais? Primeiro, um alerta para a gente não criar regras extras, não proibir o que a Bíblia não proíbe, nem exigir o que ela não exige, seja diretamente ou por clara implicação. Tipo legalismo? Exatamente. Se ser irrepreensível, como diz o Salmo 119, é viver segundo a palavra de Deus, então a gente não deveria inventar pecados novos baseados em costumes ou opiniões humanas. E qual a consequência disso? Traz muita liberdade. Em áreas onde a Bíblia não dá uma regra clara, o estudo menciona exemplos históricos como tomar café, ir ao cinema, comer certos alimentos. A decisão ficaria para a consciência de cada um, sempre guiada por princípios bíblicos mais amplos, como amor ao próximo, não ser pedra de tropeço, etc. A fonte diz que entender isso pode trazer tremenda paz e alegria. Consigo imaginar. Libertador mesmo. E a última implicação? Última é um incentivo ao contentamento com o que foi revelado. A gente deveria se contentar com o que Deus escolheu nos revelar na Bíblia, dar ênfase ao que ela enfatiza e aceitar humildemente que existem coisas encobertas que pertencem só a Ele. Lembra? Deuteronômio 29 e 29 de novo. Aceitar que não saberemos tudo. Exato. E o estudo dá até uma cutucada sutil aqui. Onde? Nas brigas intermináveis entre denominações, que às vezes gastam energia demais discutindo detalhes de doutrinas secundárias, sobre as quais a Bíblia talvez fale muito pouco ou de forma não tão clara. Questiona se o foco está sempre na busca humilde da verdade ou se às vezes não entra orgulho, partidarismo. Um ponto para refletir. Uau, realmente bastante coisa para a gente processar hoje. Então, só para tentar amarrar tudo, a gente explorou, com base nesse estudo teológico, a visão de que a Bíblia se apresenta como Clara. Ou seja, a mensagem central é compreensível para quem busca com sinceridade a ajuda de Deus. Necessária, Sendo essencial para conhecer a salvação, para alimentar a vida espiritual e para ter segurança sobre a vontade de Deus. e suficiente. E suficiente, contendo tudo o que Deus quis nos revelar de forma normativa. Tudo que a gente precisa para nossa fé e nossa prática. É isso. É um bom resumo do que o estudo argumenta. Então, se essa perspectiva estiver correta, o que tudo isso significa, no fim das contas? Sugere que as Escrituras não seriam um livro misterioso só para iniciados. Não, Nem um manual que ficou desatualizado, precisando de downloads constantes de Deus. também não. Mas sim um guia acessível, vital e completo, para quem quer de fato conhecer e seguir a Deus. Exatamente. E isso nos deixa talvez com uma provocação final, né? Algo que conecta tudo isso com a nossa vida hoje. Qual seria? Se a Bíblia é considerada suficiente, se ela contém tudo que a gente precisa para confiar e obedecer a Deus perfeitamente, como o estudo argumenta, Sim. como a gente pode entender a busca, às vezes quase desesperada, por novas palavras, por orientações decisivas que venham de fora dela? Tipo o quê? Pode ser através de supostas revelações diretas, profecias, sonhos que têm que direcionar a vida. Ou aqueles sentimentos muito fortes, sabe? Deus me disse no coração. Ou até tradições humanas, costumes de igreja, que acabam ganhando um peso de mandamento divino, quase igualando a Bíblia. Entendi. A busca por algo além da Escritura. Isso. Como essa busca constante por algo mais, algo novo, algo extra. Como isso se encaixa, ou talvez não se encaixe, com a crença na suficiência da palavra que a gente já tem. Boa pergunta. O que será que essa busca às vezes revela sobre o nosso contentamento ou a nossa falta de contentamento com a revelação que Deus já nos deu por escrito na sua palavra? Fica aí a reflexão então. Fica assim, pra gente pensar.